Salve, salve, meus queridos Covalovers! Tudo bem com vocês? Mas afinal, para que serve a arte, né? Essa é uma pergunta que é feita por várias pessoas em várias ocasiões e principalmente agora, nessa fase que no nosso Brasil se está discutindo qual conteúdo deve ou não ser ensinado no ensino médio. Qual a função da arte, para que ela serve, como ela se expressa, o que é a arte, qual foi a arte do passado, qual é a arte do presente, a relação das artes com as redes sociais e como vai ser a arte no futuro. Essa e outras perguntas eu conversei com uma professora aqui, ó, maravilhosa, tá bom? Ela foi minha professora de artes, é formada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, é formada em artes plásticas pela Unicesumar e tem um monte de conhecimento de prática mesmo, de vida, de arte, que é maravilhoso, sério, incrível. A gente ficou numa conversa por 40 minutos e foi muito gostoso, sério. Eu até tentei editar, cortar pra ficar um pouquinho mais curto, sabe? Uns 30, uns 20 minutos, mas não deu. Porque realmente é uma conversa que você vai se envolvendo. É uma delicinha, sério, você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai poder ficar até o final do vídeo e vai se divertir um pouco, tá bom? Se você quiser, sei lá, lavar uma louça enquanto ouve a entrevista, tá ótimo. Aliás, entrevista é um termo errado. Eu acho que entrevista tá muito, sabe, tipo... Eu pergunto, você responde. Aquilo não foi uma entrevista, aquilo foi uma conversa. Conversa que é uma coisa que está faltando muito nos nossos dias, né? Eu sei, muito se fala, muito se julga, muito se prega, muito se dita e pouco se conversa. E a evolução do pensamento só acontece com o diálogo, o confronto de ideias. E é isso que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então, nos próximos 40 minutos... Olha, que eles sejam muito produtivos para você e que vários esclarecimentos surjam na sua cabeça. O que é arte e para que serve, hein? Vamos ver. Então, estava pensando a gente conversar sobre qual a importância da arte mesmo, sabe? Tipo, a gente vive numa época em que se discute muito a importância de determinados conteúdos nas escolas, né? Tipo, reforma do conteúdo do ensino médio, né? Tipo, o que é importante para os alunos e qual a importância de cada matéria. Né? Daí eu tava pensando, tipo, realmente fazer uma conversa com o povo, porque eu até entendo que algumas coisas não são necessárias para todos os alunos, mas o que é necessário para um aluno do ensino médio, sabe? O que eu sempre converso com um aluno fora de sala de aula. Né? Uhum. Geralmente os alunos a aula que eu estou dando, geralmente é direcionada para quê? Para o vestibular. Sim. O aluno de primeiro momento olha aquele conteúdo como conteúdo de vestibular. E ele muitas vezes não gosta do que você está aprendendo ali, mas ele tem que saber por causa do vestibular. E aí o conteúdo se perde o conceito da arte. Sim. O conceito da arte não é isso. O conceito da arte é fazer que o indivíduo em si se insira no meio cultural e apreciando um pouco dessa cultura, tá? Tendo uma visão ampla do mundo, entendeu? E eu vejo que meus alunos não sabem a própria cultura, isso é muito triste, entendeu? Isso é muito triste. Aí se você pergunta sobre a cultura de fora, aí eles sabem, mas aí não sabem qual o motivo dessa cultura também, qual a importância dessa cultura para ele inserida no país dele ou para ele. Mas quando também a gente pergunta da cultura de fora, o que, pelo menos eu acho, o que a pessoa vai responder é o pop, sabe? Tipo... É o cantor X, aquela apresentação da MTV. Isso. É algo estadunidense. Sim, mas tipo, sei lá, se você perguntar alguma coisa sobre algum artista estadunidense, sei lá, que realmente seja, sei lá, cultura raiz, sei lá, dos Estados Unidos, não sabe. Também não vai saber. Não sabe. Não sabe. Não, vai falar só do... E aí, pessoas, beleza? Tudo bom? Chegou o meu esposo. Tranquilo, não, de boa, só Não, pode entrar. Quer alguma ajuda aí pra... Não, Cegado, que eu tava na terra, tô tirando ele. Ah, sim. Então, ele não vai saber também. E uma coisa que me deixa muito triste é saber que ele não sabe disso. E muitas vezes eu estou apresentando algo, como você falou, algo cultural, raiz, não só sendo do Brasil, mas de fora. O aluno te pede para colocar, por exemplo, tá bom, hein? Uma Anitta. Hã? Pedir uma Anitta. Uhum. Que tá tocando agora em todos os lugares. E aí, dog? Tá bom? Beleza? E aí, como você tá? Filmando. Ai, desculpa. Não, tranquilo, de boas. Depois na edição a gente corta. Ele corta. Não, de boa, você não sabia, tranquilo. Estragou, desculpa aí. Não, não, tranquilo, pode passar, a casa é sua. Literalmente. Tá, a gente tava...
É, tipo, cultura de massa, a galera querendo a Anitta na aula. É, a Anitta na aula. Ou, como que chama aquela clipe novo que ela fez agora? Com a Pablo Vittar? É. Na sua cara? Isso. Eu tava falando sobre samba. Sim. Isso com 7 anos. Aí mostrando qual era o estilo musical brasileiro, como surgiu o samba no Brasil, e aquela coisa toda. Mostrando o Noel Rosa, né? E mostrando, enfim, vários compositores brasileiros. Aí vem uma dessa. Não que eu adoro. Sim. Só que falou assim, coloca nisso, professora! Aquele clipe que ela tá na praia, no deserto e tal. Não, eu que coloco. Mas, meu, eles já conhecem isso. Sim. Entendeu? Mas tipo, sei lá, o samba já teve uma época que ele foi popular, já teve uma época que ele foi elitizado e hoje ele tá até em aula. Você acha que um dia a gente vai ter a Anitta em aula? Acredito, porque o funk, não sei Sim. se você já leu sobre isso, está sendo discutido como ser algo... Criminalizado, né? Isso. E também sendo discutido como algo gênero musical brasileiro igual o samba. Que uns vão contra, os outros vão a favor, enfim, por causa da letra, né? Sim. Só que a letra que é produzida, né, por esses cantores é a conferência cultural que eles têm. Sim. Correto? É do mesmo jeito que a gente falar, não pode falar mal desse funk, porque ele é de uma região do país, e não fala, e o pessoal fala mal do fandango, que é do sul do país, entendeu? Sim, entendo. Então, eu acho assim, difícil a gente falar sobre esse assunto, entendeu? Porque é algo tão cultural, assim. Você sabe uma coisa que a Anitta falou uma vez na entrevista com o Bial, nesse programa novo que ele tem? Foi tipo, sobre a criminalização do funk, né? Falou, então, tipo, ela falou, palavras dela, né? Eu vim de um lugar que tipo, não tinha oportunidade nenhuma. Pra eu fazer um cursinho, eu tinha que pegar 3 ônibus pra ir pro centro. Sim. E sempre chegava atrasado, não sei o quê. O funk foi a única oportunidade que eu tive dentro da favela de não ser criminosa. E talvez é a única forma que as pessoas que vivem naquele local têm contato. Sim. Como que uma pessoa que vive no local daquele vai, talvez, ter contato com Beethoven, se ela não foi estimulada por isso? Sim. Entendeu? É uma coisa muito além, entendeu? A gente é um país que não investe na educação. Um país que não investe na educação vai investir na arte. Não sei, eu acho que a gente tem que caminhar muito, né? E que a arte, até as pessoas mais cultas e eruditas, descreviam o conceito de arte. Sim. Não, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Todo mundo consome arte. Você que está me assistindo está consumindo arte, sei lá, você tem uma propaganda aqui do meu lado. Isso é arte também, tipo, pelo menos tem algum conceito artístico, o cara estudou. Arte. Isso aqui, ó, a Mary Morrow aqui, ó, do arte, do Andy Orwell, né? É o Orwell que pronuncia? É isso. Acertei, sempre é. Mas enfim, tipo, você consome arte o tempo todo e você gosta, você paga por isso. Mas na hora de falar que, tipo, de artista, a galera fala, não, porque é vagabundo, não, porque, tipo, não estuda. Ou às vezes nem paga, né? Faz, tipo, baixa um seriado pirata na Netflix, tipo, da Netflix, não na Netflix, né, mas... Mas assim, a arte em si, como a gente está falando, a arte está em tudo. Só que o pessoal acha que a arte não é algo de consumo. A arte só está ligada ao conceito de uma apresentação. Por exemplo, um designer. Por que ele não é tão reconhecido como um arquiteto, por exemplo? Porque o arquiteto sai das revistas. Sim. Sai dando propaganda, os nomes e pá. E o designer que fez o sofá? Por que ele não é famoso também? Mas é porque é algo utilitário, entendeu? É algo de consumo. Então, tudo que é de consumo, as pessoas não associam à arte. Só que atrás daquilo tem tudo uma criação, tem um profissional que usou a maior criatividade do mundo. Pensou em estudar em vários lugares totalmente fora do comum para ele, muitas vezes, para criar um sofá. E cadê esse artista? Verdade, cadê o cara que fez esse sofá, né? Você entendeu? Então a arte, eu falo que é a mídia. Ela direciona um determinado tipo de arte. E a arte do consumo, por exemplo, não é arte. Não que eu tô falando que ela tem que ser, só ela é arte. Entendeu? Mas isso dá uma conversa imensa sobre isso. E pode conversar à vontade, tá bom? A duração do vídeo aí, ó, até o infinito. Se precisar, faz 1 milhão de vídeos picotados aí. A galera que, se gostar, vai ver. Se não gostar, fica no YouTube pra quem gostar ver. Outra coisa. Mas, Koba, quando eu falo, se você pensa em arte, você pensa em quê, por exemplo? Em arte? Poxa, essa é aquela pergunta, tipo, o que é arte, né? A gente vive uma discussão, assim, muito forte
com aquela questão, a polêmica recente agora, que é aquele negócio do Santander, né? O que foi feito lá na exposição do Santander, aquilo é arte, aquilo não é. O que você acha? Eu acho que sim, né? Tipo, tem um ideal atrás daquelas obras. Sim. Por mais que, se eu concordo ou não interessa, existe um ideal para representar aquilo. Existe uma técnica, algum aparato em que ele foi... Vamos colocar assim, então, arte clássica. A arte clássica é o conceito da estética. A gente aprecia o belo e ele tem toda uma regra, né, para ser apreciado toda aquela beleza absoluta. A arte moderna. A arte moderna é a ideia, é o conceito da reflexão e da crítica. Ela não precisa ser bela, né, esteticamente, para ser compreensiva, né? E a sua compreensão se torna bela. Então, por exemplo, essas obras, por exemplo, eu não li a respeito do artista. Eu só li sobre o conceito das obras em si, ser expostas, e sim, dinheiro, enfim, nossos dinheiro, essas coisas todas. E muita gente perguntou para mim sobre essas obras. A primeira coisa que eu respondi foi, pessoal, tem que entender o conceito da criação do artista, primeiramente. O que ele quis dizer com as obras? Primeira coisa, a obra de arte moderna, por exemplo, a contemporânea, ela não vem para chocar, para você ter uma reflexão sobre ela. Independente se você goste ou não, ele já chegou no seu conceito, ele já chocou. Se ele já chocou, ele já mexeu com você. Se ele mexeu com você, você já teve uma ideia sobre isso. É o que o artista já queria em primeiro lugar, é isso, que você refletisse e olhasse para aquilo. Aí, se você for analisar a história em si, já é outra coisa. Entendeu? Então, eu acho assim que as obras, sim, tem alguma coisa por trás delas, sim. Eu sei que muitas vezes fere o tabu de muita gente. Sim. Só que a arte é para isso, ela é para chocar. Ela é pra, ainda mais a arte contemporânea, ela quer mexer com você. O belo em si, se você olha uma obra de arte bonita, toda bonitinha, ela é linda, ela vai mexer com certas emoções com você, pode até mexer. Só que ela não vai te chocar. Agora, a partir do momento que alguma coisa te choca, você sai dali com aquilo na cabeça, analisando aquilo. E ainda você, mesmo que você não gostou, você vai falar pro outro, ó, eu fui numa exposição de arte, e lá naquela obra de arte tinha o quê? Ah, um cachorro fazendo sexo com um ser humano. Pô, o ser humano faz coisas piores que isso. Você entendeu? Entendi. Então, não estou falando que isso, ele está querendo incentivar isso, não. Entendi. Mas é só um retrato de uma ideia que passou pela cabeça do artista, não necessariamente isso. Ou de repente, até que ponto o ser humano chega? Até que ponto que aquilo é aceitável? Será que o ser humano faz mais que isso? Entendeu? Então eu acho assim que antes da gente julgar, a gente tem que pensar e analisar como que foi a concepção da criação do artista, o que ele quis chegar. E mesmo que ele não tenha uma ideia formada para aquilo, entendeu? Eu acho que já o que causou essa polêmica já foi de grande valia, porque já mexeu. Sim. Entendeu? Já mexeu com o tabu de muita gente, já mexeu com ideias de muita gente, já mexeu com a mídia, enfim. Eu acho que não deveria ter tirado de exposição, não. Não. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Uma opinião de uma professora de redação minha. Falou, tipo, se o problema era influenciar crianças, por que só não mudaram a faixa etária da exposição, né? Então. Só para maior de 18, ok? Tipo, eu acho que talvez seria melhor. Então, mas agora fala pra mim. O que te garante que seu filho está fazendo no quarto agora? Verdade. O que te garante que seu filho está olhando no celular? A internet, você entra, eu olho meu filho, eu fico vendo que ele tá... Meu, você não fica 24 horas em cima do seu filho. E principalmente que seu filho sabe mexer muito mais no celular, na tecnologia atual, do que muita gente aqui. Por exemplo, eu sou da outra geração. Sim. Eu sei mexer, mas se colocar uma criança aqui de 7 anos, com certeza ela sabe muito mais que eu. E vou te falar, sabe, eu já tô sentindo esses efeitos. Eu tô conversando com a galerinha, sabe, tipo, de 12, 13 anos, e eles sabem fazer coisas no meu celular, que eu fiquei tipo, poxa, eu tô com 2 anos com esse aparelho e eu não sabia fazer isso, mas essa criança só clicou um botão e revolucionou o meu jeito de ver o meu aparelho, né? Você vê pela baleia azul. Por que aconteceu o quê? O alvo. Sim. Eram os adolescentes e as crianças, correto? Uhum. Porque onde tem mais acesso, elas têm mais acesso a essa tecnologia, entendeu? E outra coisa, igual a gente tá falando da exposição, foi uma coisa horrível, tal, meu,
Hoje em dia você tem acesso a tudo. E uma coisa que eu tava pensando aqui. Outra coisa. Não, pode falar. No almoço. O pai e a mãe chegam do almoço, o almoço, o filho chega da escola. O que passa na televisão? Só desgraça. Isso é verdade. E aí tá vendo alguém baleada, porque um com a cabeça estourada, é porque o outro isso, é só desgraça. Não, isso a criança dela não é nada. É. E na hora do almoço, do jantar, então... Uma conversa, um churrasco já ouve muito mais coisa que não devia ouvir, pelo menos pela idade, né? Do que de fato. Bebida alcoólica junto com criança. Ah, não, ela não bebe, mas você tá tomando. Do lado dela. De algum jeito você tá incentivando ela. Tá estimulando. Tipo, não é errado, né? Mas isso aí tem muita coisa pra conversar assim, mas muita gente vai ouvir a gente falar assim, falando, mas tá generalizando. Você entendeu? Uhum. Mas será que não generalizaram também a exposição do cara? Sim. Entendeu? Então eu acho assim que a gente tem que pensar o que a gente fala, analisar, né? Porque é muito mais que isso, eu acho. Atrás daquela exposição, eu acho. Uhum. Mas voltando para esse conceito da arte moderna, sabe? Já faz tipo, sei lá, um século que o objetivo da arte é julgar. Julgar por julgar, julgar do jeito que for. E já teve um tempo em que julgar era só pegar uma foto e mudar de cor. Só trollar um pouco a foto de um artista. Era uma crítica. Depois era só pegar a foto de um molho de tomate e colocar num quadro, chocava. Pegar um vaso sanitário e colocar numa exposição, chocava. Agora a gente já está indo num outro nível, né? Já coloca nudez, já coloca zoofilia. Pra onde que vai isso? Tipo, eu tô com medo da arte, sabe? Se o objetivo é chocar, ou vai vir uma onda de conservadorismo gigante para combater isso. Na verdade já tem. Sim. Já tem um exemplo disso por causa da exposição. Uhum. Mas, assim, eu acho assim, que pra arte não tem limites. Porque a arte ela desenvolve com o homem. Você acha que o homem está tendo limites? Não. Então, se ela desenvolve com o homem, ela é só um espelho do homem. Eu acho que a arte ela vem muito mais que isso. Porque ela é um retrato do homem. A arte ela é a criatividade do homem. Se o homem está em todo momento se desenvolvendo, a arte ela vai desenvolver junto com a ideia e a reflexão daquele homem. Não sei se ficou claro. Entendi. Eu acho que para ela não tem limite. Sim. Só que aí, vamos analisar. Tem uma colega minha chamada Nádia, que ela fala que ela gosta muito mais da arte moderna, no caso contemporânea, do que a arte clássica. Eu acho que as duas são necessárias. Ok? Mas a gente pode estar criando várias formas de arte hoje, ou futuras, totalmente diferentes. Você fala, nossa, que loucura é essa? Só que a gente não pode esquecer da clássica. Porque para chegar naquela loucura, a gente precisa do básico. Sim. Sabe, do A e ao U. A gente só consegue escrever ou dar a nossa opinião porque a gente sabe muito mais e aprendeu algo básico e clássico. Não sei se ficou claro. Sim, sim. Então, eu acho que a arte ela não tem limite para ela, não. Até um momento, assim, que o homem vai chegar, eu acredito, Kovalevsky, que vai chegar ao conceito do clássico novamente. Sim. E parece que tudo vai e volta, você percebeu, né? Sim, tipo, tudo um período contradiz o outro, né? Sim. Ou seja, ou o próximo período artístico, que a gente não faz ideia de qual vai ser o nome, a gente não sabe nem o nosso período, qual que é o nome direito, que a gente tá né? vivendo, né? Tipo, ou ele vai ser extremamente, sei lá, mais chocante ainda, ou ele vai ser um pouquinho mais conservador, mais com o pé atrás. Mas o que eu tô vendo é que, tipo, o conservadorismo vai da população. Eu não tô vendo artista fazendo obra, pelo menos, sei lá, o que chega a mim. Eu não tô vendo artista fazendo obra mais conservada, sabe? Tipo, pra criticar essa exposição, pra criticar a onda que tá tendo de chocar de propósito, sabe? Aí a gente entra naquele conceito, assim, quando a mídia ou a liberdade de expressão era totalmente proibida, a gente queria totalmente uma liberdade, correto? Sim. Agora, quando a gente tinha toda essa liberdade para se expor, para fazer alguma coisa, a gente se sente inseguro. Entendeu? E aí, quando a gente se sente seguro e inseguro com algo tão libertador, a gente tenta buscar nossas raízes. Não sei se ficou claro para você. Alguns princípios. Talvez esse princípio não seja o certo para muitas pessoas, mas não importa. Naquele momento a gente tenta buscar os nossos princípios. Por isso que eu falo, de repente, a gente pode voltar num conceito artístico muito mais do passado, entendeu? Mais clássico, do que, de repente, totalmente liberto, tá? Se a gente analisar na literatura mesmo, né? Tipo, os modernistas, né? Eles começaram querendo chocar tudo, na segunda geração eles já deram um passinho para trás, na terceira até voltaram a fazer coisas que eles condenavam, né? Sim.
Porque aí tem que ter sentido. Você não consegue? Assim, a arte ela é totalmente, não tem limite, mas ela tem que ter sentido. Tudo tem que ter sentido. Sim. E o homem, como eu falei, a arte ela é o espelho do homem, ela se desenvolve como homem, o homem busca sentido para tudo. Então a arte ela tem um certo sentido. Ela é totalmente aberta, mas ela tem um sentido. Não sei se ficou claro. Então, por exemplo, a criação da arte hoje, para mim, como professora de arte, eu vejo como algo engessado. Como eu falei para você, algo que tem que passar em concurso, ou algo que tem que passar em vestibular, aquela coisa toda. A arte, para mim, no meu conceito, é você olhar para algo, ou aprender algo, na escola, por exemplo, como o conceito da arte, e você fala, nossa, eu já aprendi isso, que legal, né? Não gostei, mas eu sei o significado disso, entendeu? Ou de repente você olhar para algo e falar assim, numa exposição de arte concreta. O que é arte concreta, pessoal? Arte experimental. É quando você é convidado a experimentar a obra. Pá, eu não gostei, mas eu sei o que é. Pai, mãe, ó, isso aqui é uma arte conceitual, o senhor para fazer parte, para entender a obra, o senhor tem que fazer parte da obra. Ah, não gostei. Tudo bem, mas você sabe o que é. Entendi. A arte para mim é isso. Você tem que saber apreciar ou não, mas você tem que ter um bom entendimento sobre ela. Por exemplo, gênero musical. Eu vou criticar o seu gênero musical e você criticar o meu, mas, eu entendo porque você gosta. Entendeu? Sim. E você tem que entender porque eu gosto. E se você é eclética, e daí? E daí? Entendeu? Eu consigo ver o conceito de mundo eclético de todos os gêneros musicais e me ser, como posso falar, me desenvolver bem nisso, entendeu? Do que de repente eu ser uma só de uma tribo só. E também se eu fosse uma de uma tribo só também, por exemplo, aí isso que a arte veio do conceito da escola. Aí eu tenho que saber o que é um jazz, o que é um samba de raiz, um samba pop rock, que agora é o pop rock, entendeu? E, sei lá, se você esquece núcleo de educação, esquece MEC em cima de você, se você fosse organizar os conteúdos do colégio, inclusive número de aula, tá? Se você quiser ter mais de uma aula por semana, que eu acho que você vai querer. Sim. Tipo, como seria o seu cronograma, sei lá, de arte? Por exemplo, experimentação. Por exemplo, eu morro de vontade, por exemplo, aqui em Maringá, que museu que a gente tem em Maringá? Tem aquele lá do Calil Haddad, de vez em quando alguma exposição na UEM, né? Ou na Sesumar, né? A biblioteca da UEM tem bastante coisa. Então, mas a gente não tem um museu, por exemplo, contemporâneo ou da cidade em si, histórico, nada. Eu sinto muita vontade, por exemplo, de fazer o seguinte: estamos aprendendo arte clássica, vamos visitar o museu com obras clássicas. Vamos aprender sobre os índios, arte indígena, vamos levar, por exemplo, ali na comunidade indígena. Eu acho que a arte ela tem que ser aprendida, tem que ter a experimentação. Sim. Vou aprender pintura em tela, renascimento, técnica de perspectiva, tinta a óleo. Vamos pintar um quadro de tinta a óleo. De repente esse aluno não vai ter mais vivência com isso, com a tinta a óleo, entendeu? Sim. Vamos trabalhar sobre Mestre Vitalino, né? Esculturas dele lá, populares de argila. Vamos fazer escultura em argila. Vamos aprender a trabalhar com argila, tirar todinha a pedrinha da argila, tirar todas as impurezas da argila para que ela não rache. Ensinar, vamos queimar, fazer a queima a 400 graus para que ela vire cerâmica, entendeu? Uhum. Para mim a arte ela tem que aprender e ela tem que ter experimentação, a vivência. Sim. Entendeu? Vamos falar sobre música? Vamos. Quem que toca aqui na sala? Vamos. Então, quem não toca vai criar a letra da música, e o outro que vai tocar vai em cima, experimentação. Entendeu? Vai falar de samba? Então, criar uma marchinha de carnaval. Vamos lá, vamos. Entendeu? Eu acho que se eu fosse para dar aula... mas já tem isso. Em uma aula não dá. Não dá. 2 aulas no estado? Não dá. Tem escola no estado que tira aula de arte para colocar de inglês, ou tira de artes para... Agora, nesse governo agora, quer tirar aula de artes, né? Total. Não só de artes, como outras matérias, né? Eu não sei, porque eu acho assim que a arte ela é muito importante. Muito importante mesmo. Por que a ditadura militar proibiu o conceito de arte, produção, e criou a sua própria produção artística?
Porque ela sabe que ela é uma arma fundamental para estimular, para ensinar algo. A gente falar também de Hitler, por exemplo. Eles estimulam totalmente na arte, a arte dele, proibindo as outras, porque ele sabia que o cinema, a fotografia, a pintura, enfim, ia ajudar a ele chegar no seu objetivo. E cortando as produções independentes Sem dele. falar que Hitler também, ele é estudado bastante pela galera de publicidade, né? Que ele fez um trabalho interessante, Ele né? estudou arte. Ele estudou arte, né? Foi rejeitado 2, 3 vezes na pelas academia, academias de belas artes. E aí muita gente fala, ele foi porque ele mandou fechar todas as escolas de artes, a Bauhaus, por exemplo, e tal. Não é porque ele foi rejeitado. Dizem alguns historiadores e tal. Não, mas é porque ele sabia que a importância... Você sabia que ele abriu uma rádio aqui no Brasil? Hitler abriu uma rádio no Brasil, não sabia não aqui, só em outros lugares do mundo também. Por quê? Porque ele queria dar a comunicação dele de um jeito que ele queria. Para o povo entender que ele queria outros objetivos. Até que ele conseguiu, né? Até uma determinada... Sim. Mas, tipo, voltando à questão do ensino médio, das aulas e tal, você falou bastante, você valorizou bastante a prática, né? A arte prática. Você vai pôr na balança. Para o aluno do ensino médio, pensa nos seus alunos, do primeiro ao terceiro ano, esquece que tem vestibular. O que seria mais importante, a prática ou a teoria? Então, eu não consigo ver as duas separadas como a Tem que ser as duas. Eu acho que tem que ter a teoria, você saber de onde que surgiu tudo aquilo, por que você está fazendo aquilo, entendeu? Tem que ter um sentido, né? Eu acho que é uma junção. No ensino médio, por exemplo, eu acho que tem que ter a teoria e a prática. Porque você fazer a prática por prática ela não é um conceito legal. Você não tem de onde que veio isso. E se só tem a teoria, tem uma hora que você deleta tudo aquilo e fala, acabou. Sim. Agora, tudo que você tem uma vivência junto, aquilo lá, mesmo que talvez você não goste, eu falo, mas eu já fiz um mosaico, por exemplo. Não gosto, porque eu machuquei a mão, entendeu? Não quero fazer isso nunca mais pra mim. Mas se algum dia falar assim, tá numa beira de uma piscina e você vê um mosaico tudo no fundo da piscina, eu falo, putz, o cara manda muito bem, porque eu tentei fazer aquilo lá e não consegui, olha o fundo dessa piscina. Sim. Entendeu? Então, ela te dá vivências, tá? Então eu acho que tem que ter as duas. Até mesmo para valorizar o trabalho de outros artistas, correto, né? Eu lembro que eu tinha visto um vídeo de uma professora de arte na internet que ela falou sobre a obra do Mondrian, né? Aqueles quadradinhos coloridos e tal. Daí a gente vê aqueles quadrados e fala, poxa, isso é arte? Eu faço no Paint aqui, ó, 2 segundos. Mas na verdade não é isso. O cara pegou uma tela e pegou tinta óleo e fez uma textura lisinha. Pra ele fazer essa coisa lisa. Fez todo o cálculo, toda a dimensão dela ali de profundidade. Ele pensou o que queria fazer. Inclusive, eu estava dando aula de arte abstrata para o meu ensino médio, pro terceirão. E todo mundo estava falando que todo mundo acha que arte abstrata é muito fácil de fazer, como você falou, só que ela é a mais difícil de fazer. A linha é muito tênue entre arte abstrata e bagunça, né? Aí quando fala, você joga uma tinta? Não. Aí, peraí, vamos pensar. A gente está falando de arte abstrata ou arte conceitual? Aquele de jogar a tinta pode até ter virado um abstrato, mas ela vai por mais arte conceitual. Qual é o conceito dele jogar a tinta? Entendeu? Então a arte abstrata é bem difícil. Mondrian, Kandinsky, por exemplo, eles estão totalmente racionais na sua criação. Todo mundo fala assim, arte abstrata é totalmente emoção, você faz o seu entendimento a partir do que você tem, correto? Só que o artista, para criar aquela arte abstrata, ela teve que usar totalmente do seu racional, de cálculo, das suas ideias, para que chegasse naquilo. Não foi só jogar uma tinta para fazer riscos. E outra coisa, a arte abstrata se utiliza de todos os elementos da arte, ponto, textura, linha, cores, luz, sombra, profundidade, tudo que uma arte moderna também usa. Sim. Não é? Ou, no caso, uma arte clássica. Só que a única coisa que não tem ali é o quê? Figurativo. Sim. O resto é tudo igual. Filha louca que você... E eu acho assim, ó, você pode ver, tem um quadro meu aqui que foi a aluna que fez. Eles fabricaram a tela, fizeram... ele não passa sentimento e não é bonito. Sim. Agora vai tentar fazer igual. Você pode até fazer igual. Mas que vai dar um trabalho, vai. Eu vou inclusive mostrar aqui pra galera, que a galera não tá vendo. O quadro que a professora tá falando é esse aqui, tá, gente? Esse aqui que ela tá falando. Foi feito por alunos.
quadro aqui, por exemplo, se você for fazer igualzinho, tem certeza que você vai pegar uma régua, vai pegar um escalímetro, vai pegar um compasso e vai falar, não, ali tem quantos diâmetros, quanto que é o tamanho da tela. Meu. E aí você acha que é fácil? Não é fácil. Foi só riscar e jogar uma tinta? Nenhum aluno que fez a primeira vez que eu ali fez isso. Assim. Ele teve que pensar para analisar ali, ó, vou fazer 2 esferas, ou uma ali entrando na outra, vou usar o vermelho, uma cor quente, uma cor fria. Do mesmo jeito que uma criação é uma arte moderna ou clássica, assim, moderna que eu falo, no sentido figurativo, entendeu? Uhum. Algo assim, vou criar uma arte, que a arte moderna hoje, ela pode ser qualquer coisa, né? Ela pode misturar o abstracionismo com o figurativo, enfim. A gente fala, não é moderno, gente, é contemporâneo, tá? Porque também moderna é a escola que já acabou, a escola moderna, como que é? Tipo, Não, na linha cronológica da arte. Já. Não, nós não vivemos a modernidade, nós vivemos o contemporâneo. Entende? No contemporâneo. Então, quando um dia alguma professora de artes, daqui 100 anos ou 50 anos, estiver falando desse período, ela vai falar assim, no período contemporâneo, em 2017 ou em 1900 alguma coisa, ou 1900 alguma coisa, em 80, 70, 60, vai falar do nosso contemporâneo, pessoal, não é modernismo, tá? E que é uma coisa muito louca. Eu queria ser uma mosquinha para 100 anos para ouvir alguma professora de artes dando aula sobre esse período aqui, viu? E é sobre isso que eu quero te perguntar, sabe? Antes a temática era muito bem definida, sabe? A arte egípcia era religião, depois foi passando... Até o Renascimento foi... a Idade Média, por exemplo, foi religião. Depois do Renascimento, né, depois da Idade Média, foi o conceito científico. A arte é ciência, e depois o conceito do belo, técnicas de pintura, enfim, né? E hoje, você quer saber? Tipo, eu sei que tem essa coisa do chocar, mas qual seria uma das temáticas que você vê que se destaca? Olha, Kovalev, eu acho que tem muita coisa para falar. Por exemplo, como a gente fala da arte quando do Egito, a gente fala escultura, pintura, dança, enfim, fala. Aí a gente percebe que está ligado ao religioso e está ligado no conceito cotidiano, de representar o cotidiano, né? Hoje eu acho que vai nessa linha também. Por exemplo, a gente ainda faz coisas ligadas ao que a gente acredita, religioso, mostra o nosso cotidiano. Mesmo que se for para chocar a crítica, tá falando de política, tá falando de religião, tá falando de diversas coisas. Só que eu acho que a arte hoje em dia está muito volúvel se for analisar. Por exemplo, fotografia. Você vai tirar uma fotografia. Você não revela mais a fotografia, revela? Eu tenho a prática porque eu já perdi um cartão de memória e me doeu muito no peito. Aí você revela. Mas até eu não ter perdido, eu não via necessidade de revelar, né? Então, muita gente não revela. Eu acho assim, vai tirando, vai colocando ali, muitas vezes vai esquecendo aquela fotografia. E outra coisa que eu percebo também é... Hoje a arte, ela é assim... A gente fala que não busca coisas que não é estética, né? Tira uma foto sem filtro. A galera não quer postar uma foto sem filtro. Sim. Ou, de repente, tira 200 fotos para ficar uma boa. Aí a gente tá conversando naquela hora. Igual eu te falei, a galera busca um conceito do passado. Uhum. Mesmo que sejam ferramentas diferentes. Antigamente era uma tela, um pincel, um carvão na mão para desenhar, tá? Qual é o conceito perfeito dessa pessoa? Ele tem uma pinta, vamos tirar essa pinta. Esse lado dele aqui é um pouquinho mais baixo, o da Gaia aqui e tal, vamos arrumar. E agora? Agora a gente faz isso tudo, faz no computador, faz no celular, faz tudo, tem um monte de aplicativo do caramba, que você coloca a cor do seu cabelo que você quer, que você faz um monte de coisa. E você busca o quê? Sempre o quê? O belo. O que vai te preencher os olhos. Entendeu? Sua pele perfeita, a posição perfeita, a luz perfeita, o fundo perfeito. Então eu acho assim, que tá uma mistura muito louca. Hoje eu não sei te dizer corretamente se essa arte contemporânea é totalmente só chocar. Entendeu? Sim. Eu acho que é uma mistura. E porque muita coisa da arte contemporânea, ela acaba que é muito descartável, eu acho, sabe? Tipo, o Instagram, né? A gente posta, sei lá, 3 fotos por dia, às vezes na tua cabeça aquilo tem um viés artístico, tem um significado que talvez não tenha. Então, mas você percebeu que todo mundo que hoje em dia quer se aparecer de alguma maneira? Sim. E esse aparecer dessa pessoa, independente do que seja, mas ela quer mostrar para o outro alguma coisa. Igual você falou, talvez essa foto não tenha nada, por exemplo. Mas ela te satisfaz o ego. A arte em si, se for analisar, igual a gente
tá fazendo uma filmagem hoje, agora, nesse momento, por exemplo. A gente tá falando nossa opinião, correto? Uhum. Para que o outro ouça o Discord ou não, por exemplo. E essa pessoa, se ela colocar alguma coisa lá embaixo, ela quer colocar a opinião dela. Ela quer aparecer e falar o que... Ó, mudou. É isso aqui, minha opinião, entendeu? Eu acho que o que você falou pra mim da arte, por exemplo, que é um instrumento para hoje isso. As fotografias do Instagram agora, por exemplo. É para isso. Uhum. Estou aqui. Ou Posso, logo existo, né? E outra coisa também. É uma concorrência muito grande. Eu já vi algumas reportagens de alguns artistas famosos. Eles falaram que entra alguns perfis de algumas pessoas que não são conhecidas e tem ideias originais que eles se utilizam porque falam, pô, essa pessoa não é conhecida. Mas ela teve uma ideia que explodiu, né? Explodiu. Eu tenho que... Peraí, eu sou conhecido e eu tenho que fazer alguma coisa diferente, ou igual ou diferente, por exemplo. Sim. Entendeu? Então eu acho que a arte da fotografia hoje é essa. Entendeu? Não só da fotografia, como da música, como cinema e tal. É um instrumento das pessoas quererem se aparecer. E outra coisa, não se aparecer, que eu tô falando no sentido assim, tal. Ela dela tá bem consigo mesma, entendeu? Sim. Não sei se ficou claro. Eu acho que sim mesmo, sabe? Porque o ser humano, a diferença do ser humano para os outros animais é que ele se comunica e de diversas formas, sabe? E a partir do momento que ele se vê entendido, que ele se vê compreendido, ele fica feliz. Né? Então eu acho que o que você falou com se aparecer seria tipo, eu mandei uma mensagem, minha mensagem está sendo entendida, minha mensagem está sendo... Ou criticada, enfim, mas eu estou aqui, eu existo. Uhum. Eu tenho a minha opinião formada. E por que alguns artistas não têm mais perfis em redes sociais? Eles não aguentam o conceito de, peraí, postou tal coisa, as pessoas vão em cima, entendeu? Uma fotografia talvez mal interpretada, ou a ideia dele não foi bem entendida, aquela coisa assim. Só que as pessoas querem mostrar, falar, eu gosto de você, mas ó, você fez uma merda aí, meu. O que você tá pensando? Tá. Então eu acho assim que a arte é uma ferramenta para isso, sim. Que aí no que a gente está falando agora é da fotografia, né? Não só fotografia, mas outros conceitos, como filme, clipe, enfim, até... agora a gente está falando também do conceito da arte, né? Desse negócio do conceito da arte. O conceito da arte também hoje está vendo como dessa forma. Usar a arte para se aparecer, entendeu? Estou aqui. Só que a gente vai analisar também. Essas pessoas que gostam de fazer isso são pessoas muito criativas. Sim. Eu tiro o chapéu para vários, entendeu? E uma competição muito grande. Porque quando você já pensou, o outro já tinha pensado antes, já tinha postado antes, ou de repente você postou e a outra copiou também, e assim, pim, tal. Eu acho bacana isso, sabia? Muito bacana. E sobre essa coisa da democratização da arte, né? Hoje em dia todo mundo tem um seu ladinho artístico, né? Uhum. E voltando àquela questão da importância da arte do cidadão, tipo, não só para o cara que é formado em arte, como que a arte pode mudar a vida de cada pessoa, né? O que me motivou a fazer essa conversa, lembra que eu te falei no WhatsApp, né? Uhum. E tipo, você pode ser, sei lá, um matemático, mas se você sabe fazer um desenho e posta no seu Instagram esse desenho, e daí, sei lá, 10 pessoas falam que lindo, gostei, faz um pra mim, me desenha, né? Uhum. A pessoa já ganha o dia, né? Já ganha o dia, tipo, e como é bom ser reconhecido, pelo menos em fazer alguma coisa boa, né? Então, a pessoa geralmente quando faz a arte, ou qualquer tipo de arte, ela quer ser reconhecida. Ela quer falar, olha, parabéns, você fez uma coisa bacana. Porque senão, e a arte é pra isso, ela tem que ser mostrada. Eu vou criar algo e vou esconder? Não. Como a gente falou, a arte é o desenvolvimento do homem. A arte, a gente só cria as coisas por meio da criatividade. Se ela é arte e criatividade, a gente tem que mostrar isso sim. Por isso que eu falei do designer. Porque, criam tanta coisa, eles não são reconhecidos. Não estou falando do designer, gente, estou falando de designer só de ambientes, de imóveis, não. Estou falando de tudo. Porque tudo que a gente tem hoje em mão é uma criação. Correto? Uhum. Então, eu acho que as pessoas, quando ela cria alguma coisa, ela tem que se valorizar assim, de qualquer conceito. E, por exemplo, quando a pessoa, como você falou, matemático, totalmente racional, cria um desenho, é totalmente valorizado por aquilo, o cara vai sentir o máximo e vai estimular ele a criar muito mais, entendeu?
De repente, desses desenhos, ele cria algo com um conceito que mude algo tão importante para a humanidade. Não sei. Sim. Ele misturou as ideias dele matemática com algo que talvez não dominava direito e foi pesquisando. Por exemplo, a gente pode falar de Leonardo da Vinci. Sim. Ele usou o desenho para muitas coisas, para registrar coisas que a gente se utiliza até hoje nos seus estudos. E se não fosse o desenho dele? Ele foi totalmente matemático. Uhum. Então eu acho que tem que ser reconhecido sim. Tem que ser qualquer tipo de forma de demonstração de arte. Muita gente tá no sinaleiro, jogando as bolinhas pra cima, pá. Ah, aquilo é um vagabundo, vai trabalhar. Meu, talvez o cara sabe fazer. Vai lá você jogar as bolinhas pra cima. Entendeu? Ninguém sabe da vida do cara. Você não sabe se ele trabalha no circo, se ele faz, o que ele fazia, o que ele tem pra hoje. E se eu sei jogar bolinha pra cima, custa você dar 10 centavos? Ah, não tenho, tudo bem, calma. Ou simplesmente não fale nada. É, porque eu acho que muito melhor do que ter só um semáforo na sua frente, tem um carinha que pelo menos faz algo que você fala, meu Deus, olha o que ele está fazendo. Já é uma coisa legal, né? Já é uma coisa... E outra coisa, o pessoal gosta de julgar muito as vidas dos outros, mas sem sentido. Você já percebeu isso? Sim. Eu quero falar, mas não tem sentido muitas vezes. Eu acho que busca-se um excesso de não, tudo tem que ser produtivo. A música que eu ouço tem que ser o Guns N' Roses, porque eles pegam uma referência do passado e não sei o que, e juntam na música. Sendo que não, às vezes você só quer uma música. Mas você acha que Guns N' Roses não foi criticado quando foi lançado? Sim. E foi comparado com uma Jane Joplin, por exemplo? E que aquilo era uma música deles, não era música? Entendeu? Então eu acho assim, o pessoal critica tudo que não é... que ele não conhece, igual a gente estava conversando. Sim. Não conheço, então eu vou criticar. Por isso que eu falei da arte. Eu não aprecio, mas eu conheço. Então, a partir do momento que você conhece, você tem argumentos para falar que você não gosta, não de uma maneira criticando, mas também entendendo porque o outro gosta. Sim, entendi. Entendeu? Então eu acho assim que antes da gente criticar, a gente tem que conhecer. Mas é comum, já ouvi falar muito que o ser humano é do ser humano criticar o que não conhece. Porque te dá medo, te espanta. Então a primeira defesa é o quê? É criticar. Ou fazer algo pra, tipo, não gosto. Entendeu? Eu não quero. Mas eu não conheço. Por quê? Não gosto, não quero, não acho legal. E vai usar os argumentos que ele sabe. Sim. Que ele sabe. Entendeu? Mas não conhece. A partir do momento que conhece, ele vê de outra maneira. Vê com os outros olhos, assim. Então a arte, eu acho que ela é... Vamos colocar assim. Pra mim, do ponto de vista, ela é de diversas formas de ser compreendida, entendeu? Uhum. Eu acho que vem muito do mundo, do submundo particular de cada um. Só que eu acho que esse mundo particular de cada um, por exemplo, ela tem que ser expandida, entendeu? Tipo, como posso falar, ela tem que ser bem orientada para que isso certas coisas não tornem um tabu ou certas coisas não sejam totalmente certas, entendeu? Não existe certo ou errado na arte. Não sei se ficou claro. Não, mas ficou sim. Obrigado, Gaia, tá? Imagina. A galera já tá aqui 40 minutos com a gente, né? A edição vai ficar um pouco mais curta, mas tudo bem, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, tem uma bolinha aqui pra você se inscrever. Tem um vídeo aqui em cima que você pode assistir, tem outro aqui, ó, embaixo da Gaia que você pode assistir também, tá bom? Todo domingo tem vídeo novo. Volta aqui domingo que vem que vai ter vídeo, tá? Beijo do Corra, falou! Será que ficou bom? Ah, ficou sim.